Olá, estudantes do primeiro ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Joyce, essa é mais uma aula de Geografia, isso mesmo, aulas gravadas que ficam no repositório do aplicativo do Centro de Mídias para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem, mas também vocês podem assistir junto com o professor na sala de aula, lembrando aos colegas professores que tem o roteiro do professor para vocês se planejarem e entender direitinho qual é o objetivo da nossa aula. E para a aula de hoje estamos super bem acompanhados do professor Joelso. Olá, estudantes do primeiro ano, a professora Joyce me convidou e eu apareci aqui nesta aula de Geografia para aprender bastante com vocês, com a Raíssa, na Libras. Vamos juntos à aula. Isso mesmo, então vamos conhecer o título da aula de hoje? Olha só, o trajeto do lobo, professor. Quando a gente pensa no lobo, pensa em trajeto, geralmente onde o lobo fica, professor? O trajeto do lobo. Será que é uma cidade? Já penso no uivo. Ah, o lobo ele deve viver numa floresta, professora Joyce. Será? E será que o lobo da nossa aula vai ser o lobo de qual história conhecida? E aí, pensem aí as histórias que vocês conhecem com lobo. O Lobo e os Sete Cabritinhos, será? Olha, tem mais de uma história, hein, professora? O Lobo da Chapeuzinho? Ah, na Chapeuzinho também tem um lobo. E vão pensando aí em outras histórias que vocês conhecem com lobo. Olha só, vamos ver a habilidade da aula de hoje. EF01, GE08, identificar itinerários percorridos ou descritos em contos literários, histórias inventadas ou brincadeiras, representando-os por meio de mapas mentais e desenhos. Isso mesmo, e os objetivos da aula de hoje é recontar a história dos três porquinhos. Ah, então é o lobo da história dos três porquinhos? Vão pensando aí em como é essa história, esse conto. Refletir sobre os materiais utilizados na construção das casas na história e descrever o trajeto percorrido pelo lobo. Então, você conhece a história dos três porquinhos? Olha só. Então vamos pensar um pouquinho na história, professor. Você lembra como inicia essa história? Eu lembro um pouquinho. Ai, como começa essa história? Eu lembro que os três porquinhos têm casas de diferentes materiais, mas o começo, professora Joyce? A história começa, professor, quando a mãe deles fala que eles já estão crescidos, que seria muito bom cada um seguir o seu caminho. Então, a história se inicia na casa da mãe deles. Então, na casa da mãe, cada um vai ter sua própria casa e vai construir a própria casa. Isso lembrei, mesmo. Agora que você me ajudou. E aí, cada um tem uma ideia de utilizar um material diferente para a construção da casa. Então, um pensa no material de acordo com a possibilidade dele, de acordo com a parte da floresta que ele deseja morar, porque os materiais que você escolhe para a sua casa influencia muito, né, professor? Verdade, uma casa de palha tem que ser para um lugar que tenha o clima bem tranquilo, bem ameno, não é? Para a casa não ser levada. Isso mesmo. E já uma casa de madeira, professor? As casas de madeira são mais resistentes, não é? Elas protegem mais, não é? Tem as paredes mais resistentes do que uma casa de palha. E aqui no Brasil, né, as crianças devem conhecer muito bem a casa de alvenaria, que é a mais comum aqui no Brasil. Mas o que seria uma casa de alvenaria, professor? É uma casa construída com tijolos e com argamassa, que chamamos de cimento também. E os tijolos podem ser de concreto ou podem ser de barro também. Eles são revestidos e fixados, grudados com argamassa. E pensando nesses materiais e na nossa vida, na vida real, fora do conto, então quando você vai construir uma moradia, você pensa no material mais adequado, mais comum na comunidade em que você vai morar. No caso da história, cada um utilizou um material diferente, mas eles tinham que se abrigar contra um outro personagem, professor. Eles tinham que se proteger, já apareceu esse personagem. Isso, do lobo. Então, será que todos tiveram uma ideia boa de utilização de material para se abrigar? Porque a casa é o nosso abrigo, né? Olha, eu consigo ver rapidamente esse lobo invadindo essa casa de palha. Então vamos pensar aqui, ó. Sim. O lobo, durante a história, realiza um trajeto até chegar na última casa.
Você lembra qual foi esse trajeto? Olha só, então vamos pensar aqui. O primeiro porquinho construiu uma casa com material de palha, igual você falou, que geralmente é utilizado em lugares com temperaturas mais amenas, né? Que não tem tanto risco de chuva, vendaval, ventania, porque senão a casa é carregada, né? Pois é. O segundo porquinho... é uma casa de madeira que a gente repara. Isso. Olha só, então já dá até para reparar que tem 2 andares a casa desse porquinho. Seria um sobrado, professor? Pode ser. E o último decidiu se dedicar um pouquinho mais e fazer uma casa mais sólida, para se proteger melhor, para se abrigar melhor. Uma casa de... tijolos. Isso mesmo. Então, olha só, vários materiais e o lobo à espreita, hein, professor? Só observando eles construírem todas as casas. Um demorou menos tempo, outro demorou um tempo médio e o outro se dedicou por vários dias e dias para poder construir a casa de tijolos. Então, essa história os estudantes conhecem bem, né, professor? Ela é bem conhecida de todos nós, eu acredito. Só que agora eu consegui uma coisa que eu tenho certeza que vocês nunca tinham visto. O mapa que o lobo elaborou para fazer as maldades dele nessa história, professor. O mapa que vai orientá-lo a chegar na casa? Isso mesmo. Então, nós já tivemos aí aulas sobre mapas. Então, o mapa a gente descreve o trajeto, pensa em pontos de referências para não errar, né, professor? Então, os pontos de referência são quantos quarteirões ou algo que tem na região, um supermercado, uma farmácia, um ponto de referência. Então, os mapas têm isso. Então, vamos observar aqui o mapa, professor? Vamos ao mapa. Olha só. Então, esse é o mapa e aqui no mapa nós podemos observar que tem a casa da mamãe dos porquinhos, tem várias árvores, tem uma estrada principal, tem uma trilha de pontilhado, que é essa trilha que o lobo vai seguir, porque ele não quer seguir pela estrada principal. Então, olha só, tem aqui também, deixa eu ativar a caneta aqui. Tem aqui também, olha só, marcando, igual marca no GPS, professor, ó, uma casa. E esse H, professor, poderia ser o H do quê? De um... É um hospital, professora Joyce? Isso. Olha só, o rio, podemos observar o rio. Podemos observar que tem árvores. Olha, talheres. Qual que seria esse ponto de referência? Tem um restaurante ou uma lanchonete. Sim. Então, olha só, vários pontos de referência e aí ele colocou onde fica a casa de cada um e onde ele estava, porque é o ponto de partida. Então, ele estava atrás de uma árvore bem próximo da casa da mamãe dos 3 porquinhos, olha só. Então, ele observou toda aquela situação, que eles saíram da casa da mãe deles e cada um escolheu um determinado local da floresta para construir sua casa. Sim. E olha só, observem a linha pontilhada, professor, que é o trajeto que ele demarcou. Então, ele já saiu da casa da mãe e ficou lá na árvore. A partir desse momento que ele iniciou o caminho, ele passa primeiro por onde, professor? Ele cruza a estrada. Isso. Ele sai da árvore, segue, cruza a estrada e chega à casa de palha. E aí a gente já sabe o que acontece, né? Ele sopra e derruba a casa. Em seguida, ele segue em frente, passa por uma ponte, atravessa o rio e chega aonde, professor? Chega do outro lado, onde tem a casa de madeira do segundo porquinho. Isso. E nesse momento ele poderia seguir pela estrada principal, mas ele prefere pegar um atalho por dentro da floresta, ele passa por um acampamento e chega à última casa. Então, olha o trajeto que ele fez, professor, olha só. Fez vários caminhos aí. Se a gente não tivesse esse mapa, mas tivesse que descrever esse caminho, professor. Transformando o mapa em um texto, então. Isso mesmo. Então, nós utilizamos vários, como é que fala? Sentidos, né? Siga em frente,
vá pela direita, vá pela esquerda. Então, vocês já sabem que quando nós vamos descrever um trajeto, nós temos que utilizar essas comandas, né, professor? Esses termos estão presentes quando a gente quer orientar alguém, siga em frente. Podemos usar também vire à direita ou vire à esquerda, não é? Sim, isso mesmo. Então, aqui, se voltarmos ao mapa, tem também a questão da estrada principal, da ponte, os pontos de referência, ó, que ele passa por um acampamento. Então, onde ele chega primeiro? Na casa de palha, depois, em segundo, ele chega na casa de madeira, por último, ele chega na casa de tijolos. Então, tem uma sequência também para você descrever o caminho, né, professor? Verdade. Tem um momento que ele anda na margem do rio, por exemplo, depois ele passa pela ponte, mas aí sai da estrada, como você mesma apontou no momento em que isso aconteceu. Então, a sugestão de atividade é essa para vocês, pessoal. Vocês vão observar esse mapa e vocês vão descrever o caminho que o lobo percorreu. Então, vocês podem ditar para a professora, escrever, então, mas sempre utilizando essa linguagem de orientação, sentido, descrição do ambiente em que vai ter esse percurso, os detalhes, os pontos de referência. Então, vocês vão observar o mapa e descrever para poder realizar a escrita deste percurso. Legal essa atividade, né, professor? Muito bem. Muito legal. Seja claro e olhe com atenção o mapa, estude o mapa. Ele nos diz muitas coisas, é como um texto. Isso mesmo. Então, tem um espaço aí para ser preenchido. E eu vou deixar uma sugestão de atividade para eles. Imagine um outro trajeto para o lobo e realize a descrição. Aí vocês podem até desenhar esse novo mapa com outro trajeto. Não se esqueça dos pontos de referência e da legenda, que é muito importante também nos mapas, né, professor? Verdade, explicam muito para aqueles que leem o mapa. Isso mesmo. E a aula já está chegando ao fim. Esses foram os materiais utilizados na aula de hoje, bem como o nosso formulário de avaliação, que é muito importante que vocês preencham, falem como vocês estão utilizando nossas aulas, deem dicas de melhoria, porque sempre podemos melhorar, né, professor? Exatamente. Produzam bons textos a partir da observação e do estudo desse mapa com o trajeto desse lobo mau. Desenhe outros também, isso pode ser bem divertido e, além de divertido, produtivo. Isso mesmo, muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Olha, se tivéssemos um lobo aqui, esse lobo ia soprar, soprar até a aula terminar. E a aula terminou, né, pessoal? Então, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima.